Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 5 da segunda parte. Esse é o segundo vídeo. Depois da missa, o cabriolé saía a vibrar as suas campainhas pela rua maior do Pilar. O boleeiro subia até a casa da câmara e de lá voltava com a carruagem fazendo uma manobra bonita. O coronel Lula de Holanda, de preto, com a mulher e a filha, sobranceiro, de cabeça erguida, mostrava-se a canalha de olhos compridos com a família na seda. Lembre-se que aqui nós temos um bom tanto do Vitorino, né? O Vitorino que se mostra pra canalha. Lembre-se do Vitorino quando ele estava usando lá o fraque, né? Ele ganhou o fraque lá de um parente, foi testemunhar num julgamento. E guardada as devidas proporções, o coronel Lula se parece com o Vitorino, se mostrando pra canalha, né? Lá estava Neném, a moça mais bonita da várzea, e Amélia coberta de ouro, de trancelins, de anéis no dedo para fazer inveja aos que pensavam que ele, Lula de Holanda, não era nada. Era maior do que todos, disto estava certo. O que valia a riqueza de José Paulino, se não educava as filhas como ele fazia, que não dava valor ao sangue de Cavalcante que corria nas suas veias? Não. Por mais que o Santa Fé minguasse, mais ele se sentia forte no seu orgulho, na sua vontade de ser só, no meio daquela canalha do Pilar, gente de boca de rua, sem espécie alguma de decência. Não queria que Neném metesse os pés em casa de gente do Pilar, nem mesmo que tivesse relações com a família do juiz de direito. Disseram-lhe que aquele doutor Carvalhinho não era para merecer consideração. Não permitia que a sua filha se metesse com pessoas que não fossem da sua igualha. Uma tarde apareceu o coronel José Paulino para lhe falar de eleições. Conversou com o vizinho com a maior franqueza. Fora liberal com os seus parentes, o seu pai morrera pelo partido, e de lá para cá não se metera em política. Tinham-lhe roubado os seus direitos em 88. Lembre-se, 88, abolição da escravatura, né? Então tinham-lhe roubado os seus direitos de proprietário de negros, né? Fora roubado pelo governo. Era pelo império, mas não mais quisera saber de um imperador que rasgava escrituras como as que lhe davam direito à sua escravatura. Não iria mais às eleições. Mas o coronel José Paulino pedia-lhe então que deixasse que os seus eleitores o acompanhassem no pleito. Consentiu. E quando o outro saiu, de estrada fora, arrependeu-se da fraqueza que tivera. Então moradores do seu engenho seriam eleitores do seu vizinho? Sentiu-se diminuído. Amélia naquela tarde chegava-lhe com uma notícia que o enfurecera. Viera lhe dizer que Neném andava engraçada pelo promotor do Pilar. Sabia que o rapaz não era de boa gente, filho de um alfaiate da Paraíba. Gritou com a mulher. A casa grande estremeceu com a fúria do coronel Lula de Holanda. Quis falar com a filha e ela estava chorando no quarto. Dona Olívia falava como se estivesse respondendo ao capitão Tomás. Aos gritos do seu Lula, ela gritava: "Cala a boca, meu pai! Eu estou costurando a tua mortalha, velho!" Seu Lula, como um alucinado, não parava de falar. Preferia ver a filha estendida num caixão a se casar com um tipo à toa sem família. A mulher quis responder-lhe e a sua voz fina não pôde com os rompantes do coronel Lula de Holanda. Só Dona Olívia tinha fôlego. Agora cantava, enquanto o cunhado, como um tigre, vociferava. A voz rouca de Dona Olívia parecia de uma força esquisita. Serra, serra, serrador, serra a madeira de Nosso Senhor. Dona Amélia e a filha estavam no quarto. A moça soluçava.
Na sala, o pai berrava desesperadamente, como se ela tivesse cometido um crime. Ouvia bem as palavras de nojo de seu Lula. Namorar com um camundembe, uma filha minha, na boca da canalha do Pilar? Isso eu não permito, Amélia. Amélia, vem cá com esta menina. Amélia entrou chorando na sala e viu a cara de ódio de seu Lula. Chama essa menina aqui. Neném surgiu na porta da sala com a cabeça baixa, ainda aos soluços. Por que tu choras, menina? Por que esse choro, hein? Quem te bateu, menina? Não me casa com Camundembe, hein? Prefiro a tua morte. Dona Olívia cantava soturna. Serra, serra, serrador, serra madeira de Nosso Senhor. Manda essa infeliz se calar, Amélia. Cala a boca, meu pai. Eu estou costurando a tua mortalha. É claro, o Lula falando com a Amélia e a Olívia respondendo o Lula, né? Seu Lula levantou-se da cadeira, quis andar um pouco e parou, procurando apoio com as mãos. Os olhos se dilataram e com o corpo inteiro caiu no chão, num tremor de morte. A mulher e a filha correram para ajudá-lo. A boca escumava, os dentes trincados, os braços e as pernas numa convulsão desesperada. Era o ataque, que chegava mais forte do que nunca. Foram dias inteiros de recolhimento. Nem a filha podia entrar no seu quarto sem os gritos, as palavras duras. Depois silenciava, todo ele como que se recolhia para um exame de consciência. E aí a fúria se mudava num paradeiro de mar morto, de água estagnada. Estendido na rede, não se ouvia dele nem o bater das correntes dos armadores. O quarto parecia deserto, vazio de gente. A comida que ia para ele voltava como fora. A casa grande perdia a fala. O Santa Fé caía na paz da morte. Ninguém levantava a voz naqueles instantes. Até Dona Olívia deixava absorver-se pelo silêncio. Uma coisa que me veio em mente agora, né? Eu falei sobre o coronel Lula não se analisar, né? Na parte da confissão ele não olha para si mesmo. Talvez você pudesse falar o seguinte: não, mas como que ele não olha para si mesmo? A todo momento ele está olhando para si mesmo, né? A todo momento ele está vendo como ele está sendo humilhado, né? E essa parte, depois desses rompantes de fúria aqui, a gente poderia falar que ele olhou para a situação dele, olhou como ele é um miserável e aí caiu nesse mutismo. Mas não é esse o espírito da confissão, né? Voltando lá, lembrei, a minha ideia é que o coronel Lula batia nos peitos, confessava-se, mas não se confessava na verdade, né? Qual que é o espírito da confissão? O espírito da confissão é não exagerar, nem para mais nem para menos, né? Então não é nem dizer que eu sou o mais coitadinho, o mais miserável, coitadinho ou miserável, né, de todos os homens, sendo que o que eu fiz nem é tanta coisa assim, e nem esconder os meus erros. Então esse é o primeiro ponto, né? É a sinceridade. O espírito da confissão é a sinceridade, é encontrar o tom, né? Nem alto demais, nem baixo demais, digamos assim, né? Bom, mas no caso do coronel, quando ele se analisa, ele não se analisa no nível do específico. Ele não se analisa enquanto Lula de Holanda, enquanto marido, enquanto senhor de engenho, enquanto senhor dos escravos antigamente e agora dos seus empregados, enquanto pai, enquanto nada disso. Ele se analisa, ele analisa a posição dele enquanto uma posição. Exatamente isso, né? Olha como eu sou rebaixado, olha como minha posição está abaixo dos outros senhores de engenho, olha como essa canalha do Pilar olha para mim, olha como isso, olha como aquilo. Quando ele fala, por exemplo, olha como essa canalha do Pilar olha para mim, ele não está se vendo, ele está somente vendo, ele está se vendo através dos olhos dos outros e ele sente essa humilhação. E aí esquece de se analisar verdadeiramente, né? Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, né? Afinal de contas, eu estou fazendo o que é certo. Afinal de contas, o que eu estou fazendo de errado, né? E a momento nenhum ele faz isso, né? Ele só se analisa
para que o orgulho dele fique mais machucado. Então não se engane, nessas horas de profunda reflexão, Coronel Lula não está conhecendo a si mesmo. Coronel Lula não está fazendo um exame de consciência. Ele está fazendo um exame de posição. Ele está fazendo um exame de como ele é visto pelos outros. E aí se sentindo, né, humilhado por todo mundo. Então ninguém levantava a voz naqueles instantes. Até Dona Olívia deixava absorver-se pelo silêncio. Sumia-se para a sua vida como um caramujo. Depois seu Lula levantava-se, vinha com os olhos baços, o ar de cadáver, com os cabelos caindo nas orelhas, a voz baixa, todo humilde, como se precisasse dos outros para viver. E sentava-se no alpendre de frente. Lá fora estava o seu Santa Fé. A terra cobria-se de flores que enfeitavam as estacas do cercado. O bueiro do engenho, com a boca suja de fumaça velha, o telheiro encardido de lodo, e a manhã feliz no cantar dos passarinhos, na luz gritando sobre as coisas que cobria. Bem parecido novamente, lembre-se das cenas do José Amaro reparando, né, o seu quintal. É quase a mesma cena. Desespero aqui dentro, beleza, calma, luz lá fora. Vinha a vida para o senhor de engenho de corpo preso, de alma atormentada. Era aí que começava outra vez a voltar a devoção de seu Lula. Saía da doença, dos dias de solidão, e Deus o chamava para o seu abrigo. A febre de rezar, ok? Olha que interessante o jeito que o narrador coloca isso. A febre de rezar, de orações intermináveis, o tomava por completo. A família o acompanhava nas novenas, nos terços, na leitura estafante do livro de oração que ele lia devagar, com a voz pastosa, como se comesse as palavras. O caso de Neném com o promotor crescia para ele cada dia. Uma desconfiança constante não o deixava descansado. Na tarde em que viu o rapaz passar pela sua porta, num cavalo muito bonito, com destino ao Santa Rosa, imaginou que lhe preparasse uma traição em casa. Neném e Amélia estariam combinadas para qualquer movimento contra ele. Viu-o sumir-se na estrada e foi ver se a filha estaria na janela do alpendre do jardim. Lá estava Neném, debruçada com os cabelos louros soltos. Seu Lula, quando a viu, não teve força para andar para a frente, mas gritou-lhe: "Hein, menina sem vergonha? Eu bem sabia que tu estavas aí esperando aquele cachorro, hein?" Neném, estupefata, não teve coragem para uma palavra, mas Dona Amélia chegou-se para saber o que se passava. "Tu chegaste aqui, hein? Tudo está combinado." "Combinado o quê, Lula?" "Hein? Pensam que me enganam? Vai lá para dentro, Neném." Dona Amélia ficou só com ele. Fez-se um silêncio pesado entre os dois. Foi o marido quem começou. "Eu sei de tudo, hein, Amélia? Vocês duas pensam que me enganam, não é, Amélia? Hein, Amélia?" Dona Amélia, mansa, com a voz trêmula: "Mas, Lula, você não está vendo que não há coisa nenhuma, que tudo isto é sonho teu?" "Sonho, hein, Amélia? Ninguém me engana." E com a voz dura: "Mata esta menina, e ela não se casa com esse cafajeste. Ouviste, Amélia?" Lembre-se das conversas, né, da senhora Adriana com o Vitorino. O Vitorino falando que todo mundo estava perseguindo ele. Ou até o Vitorino com pessoas que passavam na rua, né? Passavam na rua lá e a pessoa estava assobiando consigo mesma, né? E ele levava isso como deboche, né? José Amaro também, lembre-se daquela cena. Chegou, eu creio que o pintor Laurentino, chegou e falou qualquer coisa, falou que tinha comido na Casa Grande, né, do Santa Rosa, né? Ele foi lá fazer um serviço no Santa Rosa e aí convidaram ele para almoçar. E aí o José Amaro
já interpretou aquilo como: ah, você quer me humilhar? Você quer dizer que você almoça na casa de grande? Isso não me faz falta. E aí a gente vê as pessoas fazendo o papel desses dois casos, né? O papel que aqui a Amélia tá fazendo, mas não tem nada, essa coisa da tua cabeça só. Sonho, hein, Amélia? Ninguém me engana. E com a voz dura: mato esta menina e ela não se casa com esse cafajeste. Ouviste, Amélia? E saiu para o alpendre, onde a tarde amaciava tudo. Era tarde de junho, de verde pelos matos, de campo coberto de flores. Pela estrada passava uma tropa de aguardenteiros. Um homem parou para falar com o coronel Lula. Era um sujeito de Goiânia, velho conhecido do capitão Tomás.